pessoal, sejam bem-vindos. Vocês estão com o Mando de Campo. Bom, pessoal, o dia da Copa acabou. Com o último jogo agora entre Croácia e Nigéria. Já falarei um pouco sobre de cada jogo de hoje. Foram quatro partidas. Primeiramente, eu vou comentar sobre a seleção brasileira uma notícia. O Fred não vai ficar no banco amanhã no jogo contra a Suíça. Está recuperado sim da lesão, mas o Tite preferiu dar uma preservada, segundo os noticiários. Então ele não vai estar nem no banco, mas estará com certeza apto para o jogo contra a Costa Rica, ok? Bom, falando um pouco mais dos jogos de hoje, o dia de hoje foi de polêmica, uso de árbitro de vídeo, e teve na minha visão, um árbitro de vídeo foi um sucesso até aqui. Não, para mim teve 100% de acerto quando foi requerido, quando foi necessário, mas a arbitragem no jogo, por exemplo, da Argentina foi um desastre. Um desastre, já falei já, primeiro jogo França e Austrália, a França fez 2-1, um jogo, a França não esperava essa dificuldade, por isso que eu falo, todo jogo de estreia é um jogo difícil, é um jogo complicado, nervoso, tenso, principalmente quando você tem uma equipe melhor tecnicamente, quando você vai enfrentar uma equipe tecnicamente inferior, como foi o caso da França, enfrentou uma Austrália que é defensiva quase 100% e que dificultou muito a vida para a França. Brasil, de olho no jogo contra a Suíça, hein? A França que fez um gol com pênalti do Griezmann, depois a Austrália também teve um pênalti a favor dela, e depois o Pogba no último minuto fez o gol da vitória da França, né? Então foi um jogo muito, muito bom, assim, bem disputado, apesar do time da Austrália ser um time tecnicamente muito ruim, mas é um time que se defende, procura se defender muito, muito bem também. Enfim, a França teve grandes dificuldades, mas não acredito que a França terá dificuldades de passar nesse grupo, não. A França tem uma boa equipe, uma equipe muito forte. Bom, segundo jogo do dia, o jogo mais polêmico, Islândia e Argentina. Quem acompanha o Mando de Campo sabe que eu comentei nos meus vídeos que eu fiz do grupo da Argentina e sobre a Islândia, que eu falei que a Islândia não era a favorita para passar, por quê? Porque a Islândia é uma equipe muito nova em Copa do Mundo, estreante, mas que seria uma equipe muito complicada de se jogar, como foi na Eurocopa. A Islândia fez uma Eurocopa belíssima. Ela só caiu para as donas da casa. Então, uma equipe que tem tudo para surpreender, viu, no grupo. Eu não mudo a minha opinião, acho que quem passa é Croácia e Argentina, mas tem que ficar de olho na Islândia, que a Islândia hoje conseguiu um baita resultado dentro de suas limitações, claro, fez o que podia ser feito, fez o que deveria ser feito mesmo, jogado recuado, jogar se defendendo, não tem como exigir que a Islândia, como o Messi, na minha opinião, deu uma declaração infeliz, disse que a Islândia não quis jogar futebol. O Messi, não é que a Islândia não quis jogar futebol, a Islândia jogou o futebol que cabe a ela. Não adianta a gente querer que a Islândia atacasse a Argentina, seria um kamikaze, seria uma loucura. O futebol da Islândia é isso, foi na Eurocopa, foi nas eliminatórias, jogar fechado. É o estilo de jogo deles. Paciência você, Messi, que perdeu um pênalti, entendeu? Que a Argentina não conseguiu furar o bloqueio defensivo da Islândia. Então, desculpa, Messi, você não tem que dar esse tipo de desculpa, não. A Islândia foi competente na proposta de jogo dela, e a Argentina foi incompetente por não ter conseguido fazer os gols necessários. E foi mérito da Islândia que conseguiu se defender. Pois então, foi 1-1 jogo, Agüero fez o primeiro gol, e eu vou pegar o nome do islandês aqui, porque é difícil de pronunciar, mas só um minutinho. O jogador islandês que fez o gol foi o Findobarksen. Fez um gol no rebote. Então, não tem o que dizer. A Argentina fez um jogo muito abaixo do que ela pode. Di Maria é muito mal no jogo. Eu ainda acho que a Argentina passa sem problema em primeiro no grupo, mas vai precisar
contra a Croácia jogar mais do que jogou contra a Islândia. E terceiro jogo do dia, e a polêmica, desculpe, a polêmica do jogo da Argentina. Eu falei que foi um jogo polêmico, o árbitro polonês muito ruim. Foram, na minha visão, 4 pênaltis, um a favor da Islândia que não foi dado, 2 a favor da Argentina que não foi dado e 1 a favor da Argentina que foi dado. Então, o árbitro não pediu o árbitro de vídeo, jogou para si a responsabilidade e foi muito, mas muito mal. O nível da arbitragem mundial é terrível. Não é só no Brasil, não. No mundo inteiro. Bom, Dinamarca e Peru. Um bom jogo se vê. Peru, para mim, 60% do tempo do jogo foi melhor que a Dinamarca. Me surpreendeu a postura do time do Gareca. O Guerreiro entrou no segundo tempo. Achei uma bobagem do Gareca, enfim. E o destaque negativo foi o Cueva, que perdeu um pênalti absurdo quando estava 0-0, isolou a bola. O Cueva foi muito mal, saiu chorando, sentiu muito a perda do pênalti e o time da Dinamarca acabou fazendo um gol numa jogada muito legal pelas pontas, né? É um time que tem o Eriksen ali como principal jogador. Foi muito boa a partida do Peru, mas a Dinamarca conseguiu o gol. O Peru foi um pouco melhor, né? E sobre o jogo agora, o último que aconteceu, Croácia e Nigéria, é o que eu falo, o grupo da Argentina é um grupo muito complicado, um grupo muito difícil, um jogo muito equilibrado. A Croácia tecnicamente é melhor do que a Nigéria, por isso que o fator técnico foi decisivo. O Ekubo fez um gol contra e agora, não vou me lembrar o jogador da Croácia que fez. Por isso que é bom a gente ter uma tabela aqui do lado, para a gente não falar bobagem, né? A Nigéria, o gol da Nigéria, o gol da Croácia foi o Modric, Lucas Modric, fez o gol de pênalti, né? Então foi um jogo bom, jogo interessante. O jogo da Nigéria é um jogo que flui bastante, é um jogo que, né, rápido, de velocidade, e a Croácia, como eu havia comentado, é um jogo forte, marcação forte, né? Então a Argentina tem que abrir o olho. Pegou um grupo muito difícil. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam e não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado a todos. Um ótimo sábado. Amanhã é Brasil, hein? Vamos para a vitória amanhã contra a Suíça, mas respeitando a Suíça, hein? Sem menosprezo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.